Mano, seria ótimo se eu conseguisse gravar nesse ângulo aqui. A gambiarra que eu tô fazendo. Ô, louco, filho. Gente, infelizmente vai ter que ser assim. Deixa eu ligar a luz. Ó, acho que melhorou, né? Eu acho que vocês repararam que tá um pouco diferente dos dois últimos vídeos aí que eu postei. Porque normalmente fica uma tela, né? De eu gravando, fazendo a thumbnail. Nem sei como que vai ser a thumbnail desse vídeo, sinceramente. Mas, como no fundo eu sempre desenhava alguma coisa, aqui eu vou desenhar também. Infelizmente eu não tô com a minha mesa digitalizadora aqui, então, né, precisei improvisar. Mas como eu não quero deixar o canal muito parado, então eu vou fazer com o que eu tenho. Eu sinto que essa câmera tá desfocando e focando toda hora, velho. Olha só, tá vendo? Ou eu tô doida? Ó, de novo. Então aqui está o meu sketchbook. Ele é assim, ó. E eu já desenhei algumas coisas nele. Ele tem a gramatura bem grossa e tal. Se vocês quiserem o link, eu posso deixar na descrição ou no primeiro comentário fixado desse sketchbook aqui, que ele é muito bom para aquarela, que a coisa dele é bem grossinha. Como ele tem a gramatura bem coisa, é bem difícil de folhear ele na posição que eu tô. Mas enfim, temos bastante desenho aqui. E hoje, gente, o vídeo vai ser inspirado nesse daqui, da Tinkerbell. Como pode ver o título do vídeo, Seja Leal a Você. E quem tá ligado aí na Tinkerbell sabe que tem uma música que se chama Seja Leal a Você, que é o que eu me inspirei pra esse vídeo. Tá, eu vou fazer um rascunho rápido aqui, no off mesmo, porque eu não tenho muitos minutos também pra gravar. Que o armazenamento do meu celular tá cheio, mas eu nem sei o que eu vou desenhar aqui, então na hora que o rascunho estiver pronto, eu volto aqui com vocês. Terminei de fazer o rascunho aqui, eu tentei fazer, sei lá, testar um pouco a minha criatividade, então essa ficou a minha fada, a Mara. Eu coloquei aqui, ó, fadinha aqui em cima e tal, e aí eu coloquei mais ou menos a definição do que seria fada, que se destacam por suas asas graciosas e tal, por ser feminina. Só que aí eu desenhei o Sebastião, que não tem nada a ver com uma definição da fada que eu coloquei. E o vulgo dele, gente, é Chão, tá? Já pensei em tudo nele também. E aqui, ó, eu desenhei esse cogumelo, porque o hobby dele é descobrir efeitos de cogumelo. Então, eu acho que dá pra entender o que é, né? E o Sebastião, ele foi inspirado num vizinho meu, que ele fuma, mas ele é muito legal. E, sei lá, ele passa essa vibe pra mim. Só que ele fuma cigarro, ele não fuma outras coisas, não. Bom, enquanto vai passando aí, né, eu pintando o Sebastião, eu vou fazer como de costume, que é narrar por cima do desenho que eu faço. No último vídeo eu postei um leve desabafo da crise dos 18 anos e eu gostei muito dos comentários, que muita gente falou que, sei lá, tem 30 anos e ainda não saiu dessa crise. Dá um leve desespero também, mas eu também vi muita gente que se sente assim e, sério mesmo, eu fiquei muito feliz com todo aquele comentário que teve. Gente, se tiver alguma coisa rangendo, não é eu peidando não, pelo amor de Deus, é a cadeira, tá? Ó. Pelo amor de Deus. E eu acho que foi um tema que muita gente se identificou, de todas as idades, não só quem fez 18 anos. Então, eu decidi fazer esse vídeo também, sei lá, pegando o gancho do último vídeo. Eu gosto muito de Tinkerbell, e aí eu fico escutando a música dela às vezes quando me dá na telha. E eu tava escutando a música Seja Leal a Você. E eu falei assim, puxa, mas essa música, puxa. Porque se você parar pra pensar, tem um peso aí, entendeu? Não é só uma música. E consequentemente, esqueci a palavra, tudo bom? Coincidentemente, eu vi um vídeo do cara lembrando que a gente vai morrer. Falei, caraca, eu tinha esquecido. Porque a gente, às vezes, vive tanto no piloto automático, né? Tipo, falando por mim mesma. Nossa, que merda, né, gente? Que merda. E aí eu comecei com meus pensamentos pensantes. E, tipo assim, gente, quantas coisas que a gente faz pra agradar as outras pessoas, sendo que a gente trai nós mesmos. E eu não tô falando de coisa grandiosa não, tá?
Eu tô falando de coisa que acontece no dia a dia, que você faz e você nem percebe. Por exemplo, uma pessoa te chama pra ir tal lugar. Você odeia esse tal lugar, mas você vai porque sua boca não sabe falar um não. Tá aqui esse exemplo que eu peguei também. É assim, é meio clichê, porque eu já vi várias outras pessoas também falando esse exemplo. Então eu vou dar um exemplo da minha vida. Quando eu era mais nova, eu tava com uma pessoa. Só que eu não contei pros meus amigos que eu estava com ela, e nem ela contou pros meus amigos. Por quê? A gente tinha amizade em comum, tinha o mesmo grupo de amizade. Ou seja, tava naquele negócio ali, entendeu? Escondido no off, entendeu? Tava um negócio. E como tava sendo algo assim, escondido, eu sempre saía com um grupo de amigos e essa pessoa. Nunca eu e a pessoa, sabe? Só que quando eu estava junto com meus amigos e tal, junto com essa pessoa, gente, eu ficava olhando ao redor e aí eu falei assim, gente, será que é isso mesmo que eu quero da minha vida? Porque eu tava com aquela pessoa porque eu gostava muito dela. Mas, gente, ela não fazia questão de nada. Sempre que tinha questão, assim, pra resolver, sabe, entre nós dois ou alguma coisa assim, era sempre eu. Gente, textos e texto, era eu. E aí eu parei e pensei, falei assim, meu Jesus amado, será que eu realmente mereço isso, Jesus? E eu aguentei isso, gente, até por muito tempo. Por quê? Porque eu gostava da pessoa e porque eu tinha medo de machucar outra pessoa. Ou seja, eu estava me traindo. E eu não tô falando que você tem que machucar outra pessoa porque porque a minha prioridade sou eu e eu foda-se a outra pessoa. Não tô falando isso. Eu só tô falando que às vezes a gente fica em ambiente que a gente sabe que não é o nosso lugar e a gente continua. E esse meu... não sei nem se foi relacionamento, eu não considero isso relacionamento. Essa minha coisa entre eu e ele durou alguns meses. E conhecendo a minha paciência, gente, isso durou bastante, viu? Mas o ponto é, o que eu quero dizer é que muitas vezes a gente fica num lugar, num ambiente, num momento ali que a gente não quer por causa de conforto ou com medo das outras pessoas vai falar e bababá, sabe? E eu não tô falando de só relacionamento. Por exemplo, também, outro exemplo da minha vida. Antes de eu entrar no curso que eu tô hoje, que é biologia, eu queria entrar na fisioterapia. E eu queria fisioterapia? Não. Mas querendo ou não, na minha família, esse tipo de curso, assim, tem tipo um leve status, sabe? E ele sempre falava que era pra mim ir pra algum curso desse tipo. Eu já sabia que eu ia pra uma área da saúde. Igual muita gente sabe, eu vou pra área de exatas, humanas. Não sabendo exatamente qual curso, sabe? E quando eu falei isso pra minha família, que eu ia pra área de saúde, eles já fizeram, tipo, uma lista pra mim. Você tem fisioterapia, odontologia, enfermeira, essas coisas assim. Só que assim, meus amigos, eu não queria isso. E por muito tempo eu comecei a falar que eu ia fazer fisioterapia. Isso aí eu falei uns meses aí. E eu também ficava vendo o edit, tentando, sabe, me convencer. Falei assim, não, é isso que eu quero pra minha vida. É isso, é o meu curso da minha vida. Eu vou amar trabalhar com isso. E assim, gente, eu via fisioterapeuta de pessoas idosas, pessoas PCD, né? Ai, gente, me dava uma angústia, misericórdia. Nada contra ninguém aí, mas não é um trabalho pra mim. E aí eu fui conversar com a minha melhor amiga, dar um leve desabafo, né, gente? Porque, eu falei, minha filha, não vai tá dando. E aí, no final, gente, a gente discutindo e tal, ela ia fazer psicologia. Só que aí, nesse papo que a gente teve, tipo assim, a gente tem que fazer o que a gente quer, que não sei o que lá, porque a gente vai morrer, que a gente tem que ser feliz nessa vida. E aí tiramos a conclusão que eu ia fazer biologia, que é uma área que eu sempre gostei, que eu sempre fui boa, que eu gosto de todas as áreas da biologia, nem todas, não sou tão fã assim de botânica, mas enfim. E ela escolheu jornalismo, que ela também sempre quis jornalismo, era algo que tava no coração dela e biologia estava no meu coração. E foi isso no final, gente. Aí eu fui contar pra minha mãe, né, um mês, eu acho, antes de eu ter que escolher de fato, né, qual que eu ia. Aí eu falei pra minha mãe, mãe, vou pra biologia. Gente do céu, você tinha que ver a cara de decepção da minha mãe. Ela não falou nada, assim, não vai, essas coisas assim, mas na cara dela eu vi estampado. Minha família também não gostou muito, eles nem sabiam o que era biologia. Aí sempre quando eu falava assim, biologia, eles, biologia. E aí, gente, eu fico pensando, sabe, porque depois que você entra na faculdade, aquele curso que você acha assim, nossa, é o curso dos meus sonhos, eu vou ser muito feliz com ele, você vai ver que não, porque a faculdade vai também tirar todo o encanto que você tem daquele curso. Mas aí, por exemplo, se eu tivesse entrado na fisioterapia, eu já não tava
encantada. Só pelas edits já me deu a angústia, entendeu? Imagina eu entrando na faculdade, terminando e abrindo uma clínica. Gente do céu, Então deu pra perceber que eu não fui pro lado que as pessoas colocaram pra me ir, e eu fui pro lado que eu realmente quis. Gente, mesmo que você se arrependa, fale assim, nossa, esse lado que eu escolhi tá uma bosta. Você tem a opção de você escolher outra, entendeu? Vai pro lado que você quer, não pro lado que as pessoas estão mandando você ir. Porque a gente vive numa cultura que você falar não, nossa, é crime. Ai, falei não, nossa, me esfaqueou. E você sabe o pior disso tudo? É que a conta chega. E o custo dessa deslealdade a você mesmo se chama ressentimento. Aí você começa a ficar com raiva das pessoas sem motivo nenhum, a odiar a sua vida, a odiar tudo que você tem hoje em dia, porque você não soube falar não! Filho, não é falta de educação você falar não. E nem egoísmo. Porque no fim das contas, ser leal a si mesmo não significa que você nunca mais vai fazer algo pros outros também não. Significa que quando você disser sim, vai ser um sim verdadeiro, entendeu? Então na próxima vez que alguém perguntar pra você, pedir alguma coisa, para e pensa, não responde na hora não, entendeu? Porque às vezes a gente vai por impulso também, aí toma no rabo. Pensa, eu realmente quero isso? Se você não quer, não vai. Ai, eu não quero ir pra tal lugar. Não vai. Ninguém vai te obrigar. Ai, mas aquela outra pessoa vai ficar magoada comigo. Que fique. Que fique, minha filha. Pelo amor de Deus, prioriza a tua paz. Vai ser estranho no começo, tanto pra você quanto a pessoa que tá recebendo. Vai ser estranho. Mas eu acho melhor você falar o que sente, o que você realmente quer, o que você não quer, do que você ficar guardando aquilo lá pra você. Aí passa anos e anos e anos e você vai morrer com esse ressentimento. Aí você vai pensar, puxa, nossa, se eu tivesse feito diferente naquele dia, blá 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 blá. Entendeu? Vamos evitar arrependimento? Vamos tá querendo também? A vida também não é um morango. E é isso, gente. Eu achei bem legal, esse foi o resultado aí do desenho que eu fiz. Eu escrevi algumas coisas erradas, mas assim, vou fingir que eu não tô vendo, né? Finja também que você não tá vendo. Eu achei muito legal esse tiozinho assim. E um beijo no seu coração. Espero que você tome vergonha na sua cara aí, tá bom? E até o próximo vídeo. Um beijo.